Paz do Senhor, pessoal. Hoje é sábado e nós vamos mais para um dia de série para a glória de Deus. E hoje nós vamos falar sobre remorso e arrependimento. Então, começamos aqui o nosso momento conhecimento da palavra. Então, eu quero já começar aqui lendo o Salmos 32, dos versículos do 3 ao 5, que diz assim: Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade. Não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. E o mais interessante é que tanto no versículo 4 e no versículo 5, tem um abre parênteses escrito sela e fecha parênteses. E o que representa esse sela? É para você parar e prestar atenção, presta atenção no que o versículo, no que o salmista está dizendo. Que quando eu confessei, a tua mão pesava sobre mim, até então, quando eu não tinha confessado os meus pecados, quando eu não tinha ainda gerado frutos de arrependimento. Mas quando eu gerei frutos de arrependimento, pare e observe algo. O Senhor perdoou as minhas transgressões, as minhas maldades do meu pecado. Então, isso é algo para a gente meditar e conhecer um pouquinho. E reparei na sua Bíblia, você tem aí essa palavrinha aí entre parênteses, sela. É para você parar, para você observar, para você meditar e para você adquirir também conhecimento, mas você vê, ainda que o homem peque, ainda que o homem fale, ainda há misericórdia ainda da parte de Deus quando esse se arrepende. É isso que nós vamos ver aqui sobre o remorso e sobre o arrependimento. Então, o remorso, ele na verdade, ele gera morte. Remorso, ele não gera vida. O remorso, ele é uma obra totalmente da carne que conduz ao homem à culpa, ao desespero e à própria morte. Como eu falei aqui, e não somente a morte, ele vai gerar nessa pessoa um suicídio. E nós vamos ver isso um pouquinho na vida de Judas. Judas, ele traiu Jesus, ele foi tomado de remorso, ele cometeu o quê? Um próprio suicídio. O remorso, ele traz culpa, traz peso, traz jugo. O remorso, ele nunca trará livramento. Na vida daquele que não se arrepende, apenas só gera um remorso e continua fazendo as mesmas coisas. Como eu falei aqui no vídeo anterior, quem assistiu vai saber muito bem disso que eu estou falando. Que quando nós não nos arrependemos e nós continuamos pecando e pecando e pecando, eu dobro os meus joelhos, peço perdão, mas eu peco no mesmo pecado. No mesmo pecado, eu caio no mesmo pecado. A minha mente já está cauterizada e muito pior do que isso, não me gerou arrependimento nenhum. Isso apenas me gerou remorso. E isso já passou de pecado, já virou aí um pecado do quê? De iniquidade. A mente já se cauterizou. Eu não sinto mais a presença do Espírito Santo. Eu não sinto como um alerta o Espírito Santo falando para mim, olha, isso aqui é pecado, você errou. Então, nós precisamos verdadeiramente nos arrependermos. Nós precisamos gerar frutos, se nós aceitamos Jesus, nós precisamos gerar frutos de arrependimento. Nós precisamos gerar frutos de arrependimento sobre as nossas vidas. Nós precisamos fazer uma conversão. Nós precisamos, quem aí tem carro GPS sabe que quando a gente erra a rota, o que o GPS fala? Reconfigurando a rota. Então, na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com o Senhor, nós precisamos reconfigurar a rota. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar em Deus e falar, Espírito Santo, me ajuda. Gere frutos de arrependimento no meu coração para que eu não perca a minha comunhão contigo. Então, o arrependimento, ele gera vida, ele é uma obra da graça de Deus em nós, nos trazendo para o caminho da verdade, nos levando a Deus. O apóstolo Paulo, ele negou Jesus, mas ele se arrependeu, foi salvo, restaurado. O arrependimento reconhece o pecado. O arrependimento, ele reconhece o pecado. O arrependido, ele reconhece, ele se coloca na condição que ele pecou, que ele errou e que ele falhou e que ele precisa da misericórdia de Deus. Arrependa-se
Nós precisamos todos os dias nos arrependermos enquanto é tempo e nos voltarmos a Deus. Nós precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados, nos voltarmos nossos olhos, nossos corações a Deus. A mudança de vida, a conversão, é isso que gera o arrependimento, a mudança de vida, a conversão. Se eu fazia algo, eu não faço mais. E se eu continuar fazendo a mesma coisa de errado, você já tem o seu fruto aí de remorso porque você não se arrependeu. E o que gerou em mim? Remorso. Não gerou arrependimento. Se eu continuo batendo na mesma tecla, se eu continuo pecando, caindo no mesmo pecado, cometendo os mesmos erros, não gerou arrependimento. Isso me gerou frutos o quê? De remorso. E remorso, ele sempre vai me afastar da voz do Espírito Santo. Porque eu continuo no pecado, eu continuo fazendo as mesmas coisas erradas, ainda que ouvindo a verdade. Mas as pessoas não têm um processo de libertação? Tem, só que tem pessoas que gostam de viver no pecado. Gosta de dobrar os seus joelhos, orar, Senhor me perdoa, e daqui a pouco pecar de novo, cair no mesmo pecado. E o que falta essa pessoa? Procurar ajuda e querer ser liberto. A pessoa precisa querer ser liberta, porque senão não vai adiantar. O arrependimento é você se reposicionar. Lembra que eu falei da mudança de rota? É mudar o seu estilo de vida. É mudar o estilo de vida de caráter. Caráter. Você precisa mudar o seu caráter, o seu estilo de vida, o seu posicionamento. Refaça a sua rota e se arrependa. Remorso gera morte, arrependimento gera vida. A Bíblia, ela vem totalmente com uma proposta. Eu perdoo o seu passado, mas eu preciso que você assuma um compromisso com o seu presente para que você tenha um futuro esplêndido de colheitas. Colheitas abundantes, colheitas de arrependimento. Nós queremos plantar muitas das vezes qualquer coisa, mas nós não queremos colher qualquer coisa. Então, se você gera frutos, se você colhe remorso, se você planta remorso, você vai recolher remorso. E o fruto do arrependimento, quando você planta, o fruto desse arrependimento é você colher uma vida abundante. Já do remorso, você colhe morte, uma vida longe de Deus. Então não adianta nada eu descobrir que eu estou errado e não me arrepender. E continuar no erro, continuar fazendo as coisas de errado. E isso vai virando um ciclo, e se você não se arrepender, vira uma iniquidade, vira um remorso. Hoje eu peço perdão, e amanhã já eu estou caindo no pecado. Cuidado, o remorso ele mata. O remorso ele mata. Então, quer ter vida? Se arrependa. Quer viver uma vida abundante? Se arrependa, confesse o seu pecado. Como o salmista vai dizer, quando eu calei os meus pecados, quando eu escondi os meus pecados, os meus ossos se envelheceram. Mas ainda que a mão do Senhor pesava sobre mim, quando eu confessei os meus pecados, eu alcancei misericórdia da parte do Senhor. E aqui eu coloquei algo que eu comecei a refletir, né? A gente vai estudando e vai buscando, e olha só. Judas, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Saul vendeu a Deus pela ganância do poder. Caim matou o próprio irmão, se escondeu. Ele matou o próprio irmão e escondeu o que ele fez. Essas pessoas não geraram em nenhum momento arrependimento, mas geraram remorso. Mas Deus perdoou. Nós sabemos que aí na história, Deus perdoou aí, né, Caim, e Deus falou que ninguém poderia tocar nele. Deus perdoou ele. Que no fundo, depois acabou aí gerando, né, um arrependimento na vida dele. Então, a tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso. Olha só que 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 vai dizer: a tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que produz a salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. O remorso, ele traz a morte. O arrependimento, ele te trará vida. E um exemplo que eu gosto aqui muito de citar e que eu sempre estou falando, eu já estou aqui terminando, tô sendo até muito breve, né, sobre o arrependimento e remorso. É algo tão, vou dizer, tão simples, mas algo que muitas das vezes, na simplicidade das coisas, nós nos embaraçamos. Nós deixamos por menores coisas, nos permitimos ser enganados, porque nós não conhecemos a verdade, muitas das vezes nós não temos nem interesse de buscar. E um exemplo que eu gosto muito aqui de dizer, eu sei que eu vou dar aqui o exemplo, também vou citar o exemplo de Saul e Davi, mas olha só, Sansão aprontou todas. Deitou no colo de Dalila,
fez uma charada do forte e saiu doçura, e ele estava falando do leão que ele matou, e no meio do caminho ele voltou para provar e comer do mel, e ainda levou para casa e deu para os seus pais comerem. Sansão era o nazireu de Deus, era um homem separado, um homem santificado, brincou com o pecado, os teus 2 olhos eles foram furados pelos filisteus, e mais, quando ele caiu em si, ele se arrepende, ele pede a misericórdia de Deus, mas todo pecado ele tem o quê? Uma consequência. Deus o perdoou, porque ele se arrependeu, mas as consequências do seu pecado, ele morreu. Mas glória a Deus, ele morreu arrependido, ele morreu não gerando remorso, mas ele morreu, ele derrotou, né, pela força do Senhor os filisteus, mas ele morre perdoado, ele morre arrependido. E algo que eu gosto muito de falar aqui sobre Saul e Davi. Saul, a gente sabe que ele foi um homem totalmente aí escolhido pelo povo, pedido, né? Na verdade, aí pelo povo, ele foi pedido pelo povo. E Saul, ele fez tudo o que ele queria. Saul desobedeceu a Deus. Deus deu várias oportunidades para que ele obedecesse a Deus, para que ele não oferecesse um sacrifício, mas que ele obedecesse verdadeiramente a Deus. E Saul não obedece a Deus. Saul vai viver pelas suas vontades. Saul se encheu seus olhos pelo poder e ele não se arrepende. Saul vai perder o reinado, a túnica, a capa de Saul é rasgada, o reinado de Saul é rasgado, porque nele não gerou em nenhum momento arrependimento, mas gerou remorso. Ele vai poupar os melhores do reino dos amalequitas, poupa ainda o rei. Quem teve que matar o rei, nós conhecemos a história, foi o próprio profeta, e ele ainda quer barganhar ainda com o homem de Deus, pedindo para que ele vá se chegue até a congregação e fale que, né, aí Saul estava totalmente certo, e não é isso. Então, em Saul gerou totalmente um remorso, e ele perde tudo aquilo que ele conquistou. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando nós geramos frutos de remorso, além de nós perdermos a nossa comunhão com Deus, a sensibilidade com o Espírito Santo, nós perdemos tudo aquilo que um dia nós conquistamos e oramos diante de Deus. Já o arrependimento gera vida. E olha só, eu até comentei isso no vídeo passado, que Davi, ele cometeu diversos pecados. Era para ele estar no campo de batalha, Davi ficou em casa, olha lá para a bonitona da Betseba e manda chamar ela, eles consomem, eles, né, tem ali um caso de amor, eles coabitaram, como a Bíblia diz, dali tiveram o fruto do pecado, tiveram um filho, e o pecado cheira, o pecado grita, e ele manda matar Urias. Urias volta da batalha, ele manda Urias para o campo de batalha como um escudo humano. E nós conhecemos a história, como eu já falei, comentei no vídeo com vocês. O profeta Natan aparece, vai falar que um homem muito rico tinha várias ovelhas, o outro que era pobrezinho só tinha apenas uma ovelha. E aquele que tinha em abastança pegou aquele que tinha uma ovelhinha. E aí Davi se levanta e fala, esse homem merece a morte. E aí o profeta Natan vai dizer o que para ele? Esse homem é você. Então, na hora, Davi, ele se arrepende. E Davi, ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele gerou também fruto de arrependimento. Davi em nenhum momento escondeu seus pecados, mas a hora ele reconhecia quando ele pecava e ele chegava diante de Deus. Mas óbvio, o pecado tem consequência, a espada nunca mais se apartou aí da casa de Davi. Então, o que nós temos gerado nas nossas vidas? Qual é o fruto que nós temos exalado? Qual é o fruto que nós temos gerado? Será que nós temos dado aí frutos de arrependimento, frutos de remorso? A tua vida, comece a analisar a sua própria vida. Comece a analisar a sua vida para ver o que você tem gerado. Quais têm sido os frutos que você tem colhido? Será que os frutos que você tem colhido têm sido de uma vida que tem gerado remorso ou uma vida de arrependimento? Remorso gera morte e suicídio. Arrependimento gera vida e uma vida abundante na presença do Senhor. E o texto-chave que eu sempre estou dizendo aqui, e vou até o fim batendo nessa mesma tecla, porque nós precisamos aprender, eu também preciso aprender todos os dias, e que o Espírito Santo de Deus venha nos dar um coração totalmente ensinável, que o Senhor nos dê olhos que veem, ouvidos que ouvem e um coração que compreende e discerne as Escrituras e a palavra e a voz do Senhor. Texto-chave, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarem
ignorarei os seus filhos. Então, quando nós deixamos de buscar a verdade, quando deixamos de conhecer a verdade, nós seremos ignorados, rejeitados e muito mais é sério isso. Quando nós não buscamos em conhecer a verdade, nós somos destruídos. O Senhor nos rejeita e pior, ainda o Senhor ignora a geração do qual nós teremos, os nossos filhos. Então nós precisamos gerar frutos sim de arrependimento e nós precisamos buscar o conhecimento para não sermos engodados e enlaçados pelas mentiras das trevas, pelas mentiras de Satanás. Nós precisamos conhecer a verdade, que as escamas dos nossos olhos elas caiam por terra, para que venhamos conhecer e amadurecer no conhecimento e na graça do Senhor, das suas escrituras, da sua palavra, porque quem busca conhecimento, quem busca a palavra do Senhor, nunca vai permanecer do mesmo jeito, porque João vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você não quer mais ser enganado, não quer ser mais engodado, nem enredado por mentiras, por falsas doutrinas, por falsos ensinos, falsas barganhas que as pessoas mudam a palavra para se beneficiar para esconder os seus próprios pecados, para poder se beneficiar consigo mesmo do seu bel prazer, seja diferente. Deus não te chamou você para ser igual a todo mundo. Deus te chamou para ser a diferença, fazer a diferença e pregar o que Ele quer que você pregue, para ensinar o que Ele quer para você ensinar aquilo que verdadeiramente está nas Escrituras. Não é sobre os seus achismos, não é aquilo que eu penso, aquilo que você pensa, não é sobre isso, mas é o que a Bíblia diz. Se bate aí, também bate aqui, se dói aí, também dói aqui, mas é na batida, né? É na batida, é na dor que nós crescemos. Então, se abra para o conhecimento, se abra para o verdadeiro evangelho, para as boas novas, porque você será liberto e você vai começar a gerar frutos de arrependimento. Se até agora gerou aí remorso, peça perdão ao Espírito Santo, que ele vai te perdoar. Reconheça o seu pecado, confesse, declare o seu pecado, declare aquilo onde você pecou e declare pelas vezes que você não gerou frutos de arrependimento, só gerou frutos de remorso. E é isso, fico por aqui. Não vou passar daqui, porque se a gente passa daqui, já não é de mim. Então, que nós possamos aprender sobre remorso e arrependimento. Que nós venhamos crescer aí na graça, na sabedoria e no conhecimento do Senhor. E que todos os dias o Senhor nos dê um coração ensinável, um coração quebrantado e frutos de arrependimentos que agradem o Senhor. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus, ativa o sininho, se inscreva aqui no meu canal e toda quarta e sábado nós teremos aqui vídeos, se assim o Senhor me permitir. Até que ele volte, eu estarei aqui anunciando e declarando as verdades do reino de Deus. Deus te abençoe e fiquem na paz do Senhor.